Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. E os magnetrômetros estão, os equipamentos de alta tecnologia, magnetômetros são equipamentos de alta tecnologia desenvolvidos pelo Observatório Nacional para a Base Naval de Aratu, em Salvador, já estão disponíveis. Eu converso agora com Luiz Beniocef, que é geofísico do Observatório Nacional. Luiz, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre esses equipamentos e como eles aperfeiçoam, né, esse acesso à informação, ou seja, esses instrumentos que medem a intensidade do campo magnético da Terra ou suas variações, não é isso? Sim. Bom, esse tipo de instrumento ele é largamente utilizado em todos os segmentos da vida comercial, da vida científica, e militar. É um instrumento que ele tem como, no caso, objetivo medir o campo magnético de um local, de um corpo, ou as variações desse corpo. As variações do campo magnético, no caso desse corpo, é um instrumento além de ser de grande aplicabilidade na prospecção de minério, petróleo, ele é largamente utilizado por satélites para fazer medição de campo magnético da Terra ou do espaço. Enfim, ele tem uma gama enorme de aplicação. E assim como nós, né, cada um de nós, indivíduo, numa sociedade organizada no formato das sociedades contemporâneas, temos nossas carteiras de identidade, é possível também definir a identidade magnética de um navio, né? O navio também tem seu campo magnético que ajuda a identificar, né, as características dele, não é isso? Sim, esse é um dos recursos da nova tecnologia e ele permite que, no caso de um conflito, se possa, através do conhecimento prévio da identidade de um navio, o que se faz através da medição do campo magnético do navio, como você comentou, assim como nós temos as nossas carteiras de identidade, cada navio tem sua identidade diferenciada do outro. E dessa maneira, se a gente tem um conhecimento, se a gente faz uma medição desse campo magnético, gerando uma identidade para cada navio, então isso facilita, no caso de um conflito, que possa, no caso, diferenciá-los de uma possível frota inimiga, assim digamos, então não atacar navios aliados ou no caso do próprio país. Isso é um instrumento da chamada guerra eletrônica, é um instrumento relativamente moderno e que o Brasil é o único país da América Latina que faz uso desse tipo de tecnologia na base naval de Aratu, onde ele faz a medição desses campos magnéticos gerados por cada navio, criando uma identidade própria. Então deve ser útil também, ainda que, claro, é desejável que isso não seja necessário, mas deve ser útil também, por exemplo, para os mísseis, né? No caso de uma guerra, para que os mísseis teleguiados atinjam navios inimigos e não os navios da própria frota, né? Isso, no caso dos mísseis, esse tipo de dispositivo, ele também é largamente aplicado em todos os tipos de mísseis, né? Então, através da detecção de campos magnéticos, por exemplo, num outro tipo de aplicação sem ser essa do navio, se, por exemplo, um míssil, ele é lançado, você tem dois aviões fazendo uma batalha aérea, e o que está atrás, ele dispara um míssil em direção ao inimigo, ao avião inimigo. É claro que o míssil ele leva uma série de sensores e basicamente o sensor principal ele pega através do infravermelho o sinal da queima do combustível do avião. Mas se o avião da frente desliga a chave para evitar a saída daquela fumaça e faz uma volta, o míssil se perderia, e nesse caso entra o dispositivo magnético que continua seguindo o avião inimigo. Então, ele, nesse caso de aplicação tática
militar, ele é também largamente empregado. E no caso a gente desenvolve esse tipo de tecnologia, não ainda com essa finalidade aqui no Brasil, não porque a gente não tenha condições tecnológicas, mas até então porque nós não fomos requisitados, como foi no caso da Base Naval de Aratu. Em que etapas do processo de desenvolvimento desse projeto do magnetômetro o Observatório Nacional, a equipe do Observatório Nacional participou? Bom, nós desenvolvemos a Base Naval de Aratu, ela já faz o uso dessa tecnologia há cerca de mais de 20 anos, mas utilizando magnetômetros alemães e americanos. Mas esses instrumentos, eles ficam submersos a 10 metros de profundidade e, no caso, os navios são colocados nas raias onde se faz as medições do campo magnético de cada navio. Mas, imagine, depois de 15, 20 anos, esses instrumentos submersos, eles já estão defasados, já estão com problemas. Então, há 3 anos atrás, nós desenvolvemos um protótipo que foi testado na base, foi comparado com os outros, visando justamente essa etapa de substituição dos magnetômetros antigos. E ele foi muito, muito bem nos testes, ele inclusive deu uma precisão melhor do que os que estão instalados lá, além de ser uma tecnologia nacional, no caso, evitaria, no caso de possíveis problemas que tem algum equipamento, de ter que mandar para o exterior. Então, tudo isso facilitaria, além da gente economizar divisas para o país, favorecer o desenvolvimento da tecnologia nacional. E todo esse trabalho, então, foi feito, foi construído um protótipo, foi testado, aprovado. Em função disso, a base adquiriu 31 magnetômetros que já estão prontos, aguardando para serem entregues. Já, no caso, foram testados, estão todos já funcionando bem. Certo. Professor, parabéns por esse trabalho, parabéns ao pessoal lá também de Aratu e um grande abraço para toda essa equipe do Observatório Nacional, que é parceira aqui da MEC AM nesse quadro nas quartas-feiras pela manhã. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado e obrigado pela possibilidade de divulgar o nosso trabalho. É nossa missão, professor, é nossa missão. É missão como rádio educativa, como rádio que valoriza os trabalhos científicos desenvolvidos no Brasil, a tecnologia brasileira, mesmo quando associada ao know-how e a profissionais de outros países, mas a tecnologia genuinamente brasileira e o talento brasileiro sendo posto a serviço da ciência e da tecnologia. Conversamos com o professor Luiz Ben Yosef, que é geofísico do Observatório Nacional, OAN, parceiro aqui da MEC AM neste quadro. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.